ao verem o Senhor. Disse Jesus a eles novamente: paz convosco. Eles estavam em paz? Estavam tudo menos em paz. Estavam morrendo de medo, estavam apavorados, podendo ser presos e mortos a qualquer momento. Por isso, Jesus destaca: paz convosco. A nossa mensagem inicial falava sobre a questão da prece e de nós confiarmos que se a coisa não acontecesse de pronto, em resposta à nossa prece, é porque estávamos ali também, vamos dizer, fazia parte, né, do nosso testemunho de fé. Mas é importante que estejamos calmos, estejamos confiantes de que está tudo bem, que Deus está conosco. E aí a importância da frase que Jesus diz: paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ora, ele já tinha falado disto lá, antes da crucificação, antes da prisão. Mas uma coisa é ele estar perto, outra coisa é ele não estar mais perto, né? E aí o pânico estava instalado. E ele veio para mostrar que eles não estavam sozinhos. E o trabalho para o qual eles foram treinados para fazer continuava de pé. Que eles não estavam sozinhos. E nós vamos ver algo muito importante que vai acontecer aqui. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não vamos esquecer, né? O Pai enviou para divulgar o Evangelho, mas tem o testemunho final, não tem? Não tem facilidade. Agora que eu estou seguindo Jesus, ai, que paz, a minha vida não tem mais problema. Sim, a minha vida tem problemas, eu sou um espírito encarnado no mundo de provas e expiações, eu vou continuar tendo problema. Qual é a diferença? A forma como eu vou viver esses problemas, como eu vou ver esses problemas, como eu vou interagir com esses problemas e como eu vou me trabalhar para poder superar bem esses problemas, crescendo com eles, usando as pedras do caminho para construir a minha escada, e não como pedras de tropeço. E olha que interessante agora o versículo 22. Ao dizer isso, soprou neles e lhes diz: recebei o Espírito Santo. Ele fez um gesto material. Ele materializou uma vontade dele. Lembrando aqui que quando Jesus curava, Jesus às vezes misturava saliva com a terra para curar o cego. Às vezes Jesus tocava. Às vezes ele só falava: quero ser limpo. Ele expressava o seu pensamento e a sua vontade, que são os dois elementos que manipulam os fluidos, responsáveis pela realização de tudo. Então, aqui, ele poderia ter dito: olha, a partir de agora, vocês terão condições de realizar coisas. Vocês serão médiuns do alto. Estarão com uma ligação muito próxima com os espíritos superiores. Mas ele fez isso, como aquela coisa do tocar. Ele fez uma manifestação física, ele materializou isso numa ação e soprou. Poderia ter se dado sem o sopro? Claro, poderia. Mas ele fez ele deu um reforço. Quando ele diz: ao dizer isso, soprou neles e lhes diz: recebei o Espírito Santo. Olha o que ele diz agora no último versículo
desta parte, aparições de Jesus. Se perdoardes os pecados de alguns, os pecados lhes serão perdoados. Se retiverdes de alguns, serão retidos. Então, se perdoarem os apóstolos os pecados de alguns, esses pecados serão perdoados. Se os apóstolos retiverem alguns pecados, esses pecados serão retidos. Alguém perdoa o pecado de alguém? Não. A própria pessoa é que vai reparar o seu erro. Mas muitas coisas acontecem porque podem acontecer. Naquele primeiro momento de divulgação do Evangelho, dessa revelação divina de amor, o Evangelho é uma mensagem sobre o amor, que é a lei maior de Deus, todas as leis de Deus se reúnem na lei de amor. Diz lá, amor, justiça e caridade. Mas mesmo justiça e caridade, todas elas... Mas para nós, amor ainda é tem um significado ainda muito materializado. Ok. Então, eles estavam recebendo uma condição de cura, veja, não de perdão, mas de cura. Eles poderiam curar como passaram a curar. Passaram a curar doenças da carne, doenças do espírito. Mas vamos lembrar que Jesus, quando curava, dizia, vai e não peques mais. Então, a cura é fácil curar, no caso. Não é que seja fácil, não estou a dizer isso. Mas veja, quando se tem mediunidade de cura, ou mesmo Jesus quando curava, ou os seus apóstolos, eles curavam porque lhes foi dado essa condição, no caso dos apóstolos e dos médiuns de cura. Mas manter a cura já é um trabalho da própria pessoa. Uma coisa é ser curado, mas se a doença foi resultado de um mal moral e o mal moral não for tratado, a doença vai voltar. É isso que eu quero dizer, ok? Então, ele vai dizer que se eles tiverem um olhar de a vontade deles quiser curar tudo, eles vão curar, eles têm condição disso. Mas se por alguma razão eles não acharem que devam curar tudo, não vão curar. Ou seja, era um poder que estava sendo dado a eles e que ia depender muito do coração deles estender este poder de forma plena ou mais restrita. Se o coração deles amasse de forma mais plena ou mais restrita. Também é a mesma forma que acontece na nossa vida. Nós temos condições de fazer tanto bem, mas ele vai se expressar na medida em que possibilitamos que ele se expresse de forma mais ampla ou mais restrita.